Olá, senhoras e senhores, meu nome é Arthur. Hoje vamos continuar com o nosso curso de Fundamentos de Comunicação, falando sobre a parte de modulação. Esse tema é bastante extenso, nós vamos dividir ele em 3 vídeos para não ficar muito grande, né? E vamos começar hoje com a parte introdutória e falar da modulação em amplitude. Depois nós vamos falar da modulação em frequência e das modulações digitais no terceiro vídeo, tá bom? Então, vamos aos slides. O conceito, né, de modulação, ele está ligado ao problema inicial que se teve na comunicação por ondas eletromagnéticas, né? O objetivo inicial era se transmitir sinais de áudio, né, como rádio, a voz, etc, né? E para a gente transmitir diretamente os nossos sinais, né, que são captados pelo ouvido humano, né, que chegam até a frequência de 20 kHz, seria necessário, né, uma antena muito grande para poder receber ou transmitir esse sinal, né? Se fosse, no caso, de 20 kHz, ele teria um comprimento de aproximadamente 3,5 km. Então é impossível, né? Impossível não, é inviável, né? Nós temos uma antena desse tamanho, né? Então o que se faz é modular o sinal para que ele tenha uma onda portadora, né? Com uma frequência muito maior, que vai dimensionar, né, a nossa antena da comunicação, no caso, né? Então, modular é o que? É a gente mudar, né, fazer uma translação de frequência da informação para uma frequência portadora, que é maior, né? Para isso, a gente altera as características dela, né? Você pode alterar uma das características, né? No caso, a amplitude, a frequência, a fase e assim sucessivamente, né? As modulações analógicas, né, elas usam os sinais da portadora digital ou senoidal aí para fazer essa transmissão. Então, nós vamos ver a primeira e mais básica de todas, que é a modulação em amplitude. A modulação em amplitude, né, o sinal modulante, ele é somado ao sinal de frequência alta, né? Então, esses dois sinais aí vão se combinar de maneira a gerar um único sinal aí, que é como está na imagem aí do lado, né? Então, vocês percebam aí que a gente tem uma frequência mais alta, né? Um sinal de frequência mais alta aí variando rapidamente, né? Internamente, e a sua amplitude vai variando com o tempo, né? Por essa variação na amplitude, nós imaginamos que existe um outro sinal aí por fora, né? Aí não está aparecendo, né, o contorno, né, externo, mas a gente percebe que existe, né, um sinal aí de uma frequência maior aí que está fazendo essa modulação. Então, a gente tem 4 tipos de modulações em amplitude, né? Nós temos a DSB, DSB-SC, SSB e VSB. Eu vou explicar depois o que quer dizer cada uma dessas siglas aí na frente. Vamos lá. Então, a AMDSB, o que é isso? É Double Sideband, né, do inglês. Modulação, que ela é modulada em 2 bandas laterais, né? Modulação em amplitude modulada em 2 bandas laterais, né? Aqui na figura a gente tem a representação desse tipo de modulação. Então a gente vê que a informação ela é escalonada, né, no sinal no DC, né? Então é uma soma, né, que é feita de fato, e por fim uma multiplicação com a onda portadora, né? Então a gente vai ter o nosso sinal modulado, que vai ter aquele resultado ali que está sendo mostrado, né? Então a informação, a portadora de alta frequência e o sinal modulado, que é uma combinação dos dois. Esse daí é o mais simples, né? É a modulação double sideband. Ela faz essas 2 combinações e já entrega esse sinal aí. Nesse caso aí, ela vai ter um espectro, né? Que é obtido por essa equação, e a gente percebe que, né, a gente vai ter 3 pontos principais aí de potência, de amplitude, né? No nosso sinal. Então, um vai ser sobre a frequência da portadora, né? O E0 aí, e 2 aí sobre cada uma das variações do sinal modulante, né? Então, ou seja, ômega 0 menos m e ômega 0 mais ômega m, né? Então, para essas duas variações aí, a gente tem amplitudes, né? No caso aí é metade para um e metade para o outro, certo? Então, aí a gente vai ver como é dividido aí, no caso,
o sinal para os dois lados. Outra característica importante aí para a gente fazer essa modulação em amplitude é entender que existe uma razão aí, né, que a gente deve considerar, que é o índice de modulação. Esse índice de modulação, ele é dado por esse Mzinho, que ele é a relação entre a amplitude do sinal modulante e a amplitude da portadora, tá? Então, a gente deve garantir sempre que esse M não seja superior a 1. Porque o que acontece? Se ele for superior a 1, o nosso sinal ele vai ser cortado. Então, ele não vai poder ser recuperado no final do processo de demodulação que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o ideal é que ele fique como essa primeira imagem da esquerda. Ele fique escalonado sobre um sinal DC e de maneira que ele não supere aí, né? Não, quando ele for o mínimo possível, ele não vai cortar, no caso aí, o teu sinal, né, modulante, né? Não vai alterar ele, né? Então a gente precisa garantir que esse sinal modulante aí não seja maior, né, do que o sinal da portadora, né? Amplitude. O circuito modulador, né, dessa modulação AMDSB, ele vai basicamente isso que está sendo mostrado aí na imagem, né, no circuito. Ele está somando, né, os dois sinais, ele passa por um diodo e por fim um circuito tanque, né, que vai gerar uma segunda banda de sinal, né, que é essa banda inferior ou superior no caso aí, né. Então ele vai basicamente repetir, né, continuar esse sinal lá para baixo, né. Então aí ele vai ser transmitido no final das contas aí para antena, tá bom? Então é isso que faz aí o nosso circuito modulador. Ele é um circuito bem simples, vocês estão vendo aí, ó, tem 5 resistores, um diodo, um indutor e um capacitor, né? Então não é um bicho de 7 cabeças, né? Vocês conseguem fazer em casa mesmo no circuito modulador. Só precisa ter um gerador de frequência, né? Que aí no caso aí você pode usar um cristal, né? A gente vai ver daqui a pouco como é que pode montar esse circuito aí. Não é difícil, mas é interessante aí. Quem tiver nada para fazer nessa quarentena aí, montar um modulador, né? AM. No processo de demodulação, o que nos interessa aí vai ser a envoltória, né? A gente precisa captar esse sinal de fora aí. Então, ele vai ter basicamente um circuito, o filtro aí de passa baixa, né? Ou seja, vai permitir que se passe somente a frequência mais baixa, a frequência mais alta vai ser cortada, ele vai cortar também a parte negativa desse sinal, certo? E depois vai tirar aí o DC, né? Ele vai passar por um outro estágio aí mais na frente, né? Que não está aí, é o passa alta, né? Que ele vai tirar esse DC, né? E deixar apenas a senoide aí no caso. Para calcular a potência, né, a M double sideband, a gente vai considerar a impedância da antena como se fosse 1 ohm, né? Vai só para formalizar esse cálculo aí e considerar, né, a máxima transferência. Então a gente vai usar a equação, né, da potência, que é a tensão ao quadrado sobre a resistência, né, que é o sinal aí transmitido, né, e vamos calcular aqui usando essa equação. Então aqui no caso vai ficar ao quadrado, né, vai ficar a potência da portadora, né, vai ser igual a 0 ao quadrado sobre 2R, né? Então esse R a gente está considerando que é 1, né, então vai ser dividido por 2, né, vai ser a potência vai ser ao quadrado dividido por 2, sendo que ela se repete, né? Ela repete aí, como a gente falou, em duas fases aí, né? Uma fase para cima e outra para baixo. Então a gente vai ter a frequência da portadora, né? Que é a central ali, que ela é 0 ao quadrado dividido por 2, né? Esse é 0 aí na esquerda, que é a amplitude do sinal da portadora, e o EM, né, a amplitude do sinal modulante, né? Então esse deve ser dividido por 8. Então se a gente quiser achar a potência total, a gente precisa considerar todos esses sinais, né, esses 3 sinais aí, e fazer a soma, né? Então vai ser o E0 ao quadrado dividido por 2 mais o EM ao quadrado dividido por 4, certo? Então essa daí é a potência do sinal
transmitido, né, em AM double sideband. Então aí a gente já vai ver o nosso primeiro problema, que vai gerar as outras técnicas aí. Nesse caso aqui, a gente tem um sinal da portadora aí, né, que está sendo transmitido e está fazendo com que a gente tenha uma potência de transmissão total aí um pouco elevada, né? Então a gente pode reduzir essa potência cortando-se, né, essa portadora. Então, como é que se faz um receptor super heterógeno, né? Que é um tipo de receptor muito comum aí nos rádios, né? Então, para quem quiser trabalhar com radioamadorismo, tá aí um circuitinho, né? Ele vai ter uma etapa de RF, um misturador, um oscilador aí que é um cristal, né? Pode ser. Eu vou falar no próximo slide sobre cada uma dessas etapas, né? Mas ele basicamente, né? O que ele faz aí? Ele vai possibilitar misturar diferentes frequências com base em uma referência que está acima do sinal de entrada, né, valor chamado de intermediário. Esse sistema possui um oscilador local sintonizado com a frequência de 455 kHz, acima da frequência da portadora, né? A gente utiliza esses 455 kHz por causa da frequência recebida, que ela geralmente varia aí, né, para M de 535 a 1605 kHz. Para reduzir a interferência por imagem e interferência por apito, né? Então, utiliza geralmente essa faixa e esse circuito que é mostrado aí na imagem. Então aqui é basicamente um rádio, né? Como a gente conhece. Tem a antena e por fim ali a parte do volume. Então vou detalhar aqui cada uma dessas etapas. A antena, que a gente sabe, né? Que no caso aí a gente vai usar ela geralmente uma telescópica, né? Com ferrite. E aí ela pode ter o comprimento aí que vai variar de lambda sobre 2 a lambda sobre 4, né? Pode escolher aí uma antena, né, com a impedância do nosso circuito. A etapa de RF, né, que vai ser o circuito tanque, que vai fazer a sintonia do nosso sinal. Então esse carinha ali é que vai definir a frequência que vai fazer o corte ali, que a gente vai sintonizar na antena. O misturador, ele vai ser um circuito multiplicador que normalmente aproveita a não linearidade de um transistor, né, para fazer essa seleção aí de canal, né? O oscilador local, né, que esse daí é ajustável, geralmente com um capacitor variável, né? Aqueles capacitores que variam com a rotação, né? Então a gente vai selecionar a frequência de trabalho aí no caso, né, que a gente vai estar sintonizando. O amplificador, né, de FI, que ele vai ter ser feito com transistores, né, sintonizados aos 455 kHz, né, com o uso de transformadores de FI a fim de aumentar a seletividade de sinal e dar-lhe ganho e possibilitar o emprego do CAG, aí, que a gente vai ver. O detector de envoltória é um circuito, né, que vai estar polarizado, geralmente negativamente, ao CAG, né, CAG. O controle automático de ganho, né, que ele faz o que? Ele é um filtro passa baixo, né, que vai recuperar o valor médio do sinal demodulado e aplicar na entrada do amplificador, né? A principal função dele é manter o volume constante, independente da intensidade de sinal das diversas estações do movimento do receptor. E por fim, o amplificador de áudio, aí, que vai ter a função de amplificar o volume do sinal adequado, possibilitando que a orelha humana escute, né, a informação. Então aí vai basicamente já ver o volume final aí da tua saída, né? Então cada uma dessas etapas aí você pode fazer manualmente ou com circuitos integrados, né? Muitos já tem prontos aí, né, para fazer cada um deles, né? Então vocês percebam aí que um rádio tem várias etapas. É lógico, hoje a gente já tem praticamente tudo no único CI aí, né? Você consegue simplificar bastante, né? Mas isso aqui é muito para quem quer hobby mesmo, né? Quiser fazer radioamadorismo aí, comunicar e tal, você pode usar todo esse circuito aí e montar, né? Outro tipo, né, de modulação AM é o com a portadora suprimida, né? Então, o que a gente viu lá, né, que eu destaquei? Que ele vai transmitir, né, o sinal modulado em amplitude e na etapa de transmissão o circuito ele vai enviar no espaço livre uma onda portadora mais 2 bandas laterais que contém informação.
Só que o que ele precisa, né? Ele nem precisa das duas. Ele vai precisar somente de uma, né? Para captar essa informação. E não precisa da portadora. A portadora ela serve só para fazer a frequência, a sintonia mesmo, né? Então, o que é que se faz aí nesse caso? Ele vai pegar apenas os dois, as duas bandas laterais aí, não pega o sinal da portadora, né? Ele não vai transmitir, de maneira, né, que se economize, né? O objetivo aqui é economizar energia, né? Então, vocês vão perceber aqui que o espectro de potência, né, de amplitude primeiramente, ele não considera aí, né, a amplitude da portadora, né? Então ela não está aí. Então os sinais eles estão se movimentando ali na frequência da portadora, porém a amplitude dela está zerada, entendeu? Então é como se ela tivesse uma amplitude igual a zero. Então aí ele vai variando, né, os dois sinais, e de maneira, aí tá toda a equação, não vou deduzir isso aqui para vocês, né? Se a gente tivesse lá a gente poderia fazer, né, mas eu tentei colocar de uma maneira mais simples possível aí para nossa compreensão, mas só para a gente entender, né, que ela vai estar presente aí, mas a amplitude não vai contar aí para o nosso sinal. Então, como é que ele é feito, né? A gente vai ter dois tipos aí de moduladores, né? O em ponte e o balanceado, né? Esse daqui do lado é em ponte, né? Ele vai usar aqui os diodos, né? Que vão fazer o filtro aí, né? E se o E0 for maior que zero, né? Eles vão permanecer reversamente polarizados, né? E vão estar em corte. Então, na saída vai obter a informação, né? E se o E0 é menor que zero, os diodos vão estar diretamente polarizados e a saída vai ser zero nesse caso. Então, a gente vai ter duas possibilidades aí, né? Vai estar chaveado num instante e no outro não. E o balanceado, né? Ele vai ter dois moduladores quadráticos aí que vão estar em contraposição um ao outro, né? Não tá relacionados aí. Ele vai usar bobina já, né? E ele já é um pouquinho mais suscetível aí, né? A gerar harmônicos, né? Então tem essa desvantagem, né? Eles geralmente aí no caso eles vão usar esses transistores em CIs, porque eles têm que ter o mesmo ganho, né? Então esse daqui ele geralmente ele vem dentro de circuitos integrados já. Como eu falei, né? Eles precisam, para garantir, ele precisa que estejam com ganho idênticos, né? Aqui do lado a gente tem um circuito demodulador em ponte, né? Como é que seria, né? Seria o inverso para a gente fazer a obtenção da portadora aí, né? Perdão, do sinal modulante, para a gente obter ela e com esse circuito em ponte aí. Então o sinal que a gente deseja no final das contas é o EM, né? Que esse que vai ser mantido aí. E o terceiro tipo, né, é o single sideband, né? Então é de maneira similar ao que eu falei ainda agora, né? Que a gente não precisa das duas bandas, né, laterais. Você só precisa de uma das duas para obter informação, né? Então esse daqui ele vai ter um filtro mecânico no final, né, no último estágio, que vai simplesmente cortar ali aquela parte de baixo da senoide, né? Então ele não vai transmitir as duas bandas, vai transmitir apenas uma, né? Então para que isso daqui? Para poupar energia, né? Tudo isso é para economia de energia, né? De potência. Então esse daqui ele é mais eficaz, né? E assim, ele é o mais usado aí no radioamadorismo. Então no final lá do último estágio ele vai ter um diodo, né? Um filtrozinho mecânico, né? Que não vai deixar passar a parte negativa do sinal. E o último é o VSB, né? Esse daqui ele trabalha ainda com vestígio da banda lateral inferior, né? Ou superior, qualquer uma das duas, né? Mas ele também usa o mesmo princípio ali, né? Portadora suprimida, né? E no caso aqui, esse aqui é muito usado na parte de sinais de televisão, né? Ele é usado para fazer a transmissão de sinais de TV. Ok? Então,
Pessoal, era isso daí da parte de modulação em amplitude. A gente vai continuar e vou postar outros vídeos aí para continuar esse conteúdo agora da parte em frequência, né? E qualquer dúvida vocês me procurem, pode colocar aí nos comentários ou me acionar aí quem tiver meu contato, beleza? Obrigado a todos e boa noite.